tá bom? Amém. Não, mas pode deixar, pode deixar. Ok. Tinha outra informação? Sim. O King's Kids está no sítio, né, com o pastor José Luiz e toda a equipe estão lá ministrando ao Senhor, buscando a face do Senhor. Eu creio que essa turma vai voltar lá incendiada, amém? Aleluia. Estamos aí no mês do conhecimento, um mês tão importante, tão singular para as nossas vidas, que é esse assunto que diz respeito a conhecimento. Como é importante, como é imperativo para todos nós, está envolvido, está entrelaçado, está realmente investindo o nosso tempo, a nossa vida cristã, para verdadeiramente ser edificado, ser formado uma mentalidade, uma espiritualidade, uma comunhão com Deus de uma forma mais profunda, de uma forma mais completa e plena na nossa vida. E esse curso é o curso Vida Cristã, que flui aqui na igreja, desde que a igreja se entende por igreja. Há esse trabalho, porque é um trabalho que edifica, cria raízes fortes, solidifica cada um de nós na mensagem, no evangelho, nos princípios e nas verdades, né? Então nós temos aqui terça-feira à noite, temos as turmas funcionando. Temos também aos domingos essa turma, às 7h30 da manhã, estão aí funcionando as turmas. Eu não sei que turmas estarão abertas ou vão estar abertas. Estou vendo aqui o Jonathan, né? No final do mês, no dia... Oi? Ouviram? Matrícula para o intermediário e avançado está aberta. É voz de mestre mesmo, né? Fala de uma forma que todos possam ouvir. É isso aí. E no final do mês teremos a surpresa aí. O Jonathan estará lançando um livro, né? Ele estará ministrando aqui para todos nós, e Deus inspirou ele para tratar do assunto de dons espirituais, né? Uma abordagem que a gente há um tempo não fala, mas extremamente discutida da igreja, mas extremamente importante, porque apesar de discursar a respeito disso, muitos não conseguem se encontrar, muitos não conseguem caminhar na direção dessa abordagem, que é falando sobre dons espirituais. Então dia 30 ele estará aqui, para a honra e glória do Senhor, ministrando e lançando o seu livro, né? As matrículas estão abertas. Então, irmãos, vamos orar. E que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, e que possamos ser ricamente abençoados. Amém? Eu pedi ao Senhor uma orientação, e Deus me deu esta mensagem que eu vou compartilhar com vocês. Pai, eu louvo o teu santo nome, eu te glorifico, te agradeço, Senhor, por aquilo que estás fazendo neste lugar. Ó Deus, por cada vida, Senhor Deus, que tem sido confiada à tua igreja, cada irmão que entra por esta porta, por cada homem e mulher, e assim já posso declarar irmão, porque apesar de não te declarar como Senhor e Salvador, mas o Senhor tem visto o trabalho de cada um dos irmãos desta igreja, que operam fora e dentro da casa do Senhor, ministrando a palavra, levando a sua verdade, Senhor. E essas pessoas que se achegam, essas pessoas que vão para os grupos de vida, essas pessoas que encontram a casa desses irmãos, têm a oportunidade, Senhor, de conhecer a Ti como um Senhor verdadeiro, um Senhor que verdadeiramente faz a diferença. Ó Deus, e olha para nós também como referências desse evangelho que estamos proclamando. Pai, que a mensagem que temos aqui para ministrar, que eu tenho aqui para ministrar, possa abençoar a todos nós, assim como me abençoou tanto. Novamente, eu possa continuar sendo abençoado nesse tempo aqui. Amém e amém. Irmãos,
Quantas vezes olhamos ao nosso redor e observamos que existem pessoas que, apesar de professar o nome de Jesus Cristo, há uma distinção do mesmo Cristo que você louva e glorifica. Quantas vezes você já teve a impressão de que aquele irmão é um outro cristão, que tem um entendimento completamente diferente do seu, que serve a um outro Deus, que congrega numa outra igreja, que comunga de uma forma completamente diferente, ou às vezes nem isso, né? Às vezes nem há comunhão dentro daquela comunidade cristã. Quantos não estão vivendo um pseudo-evangelho, um tipo de evangelho, uma impressão, uma ideia equivocada, paralela daquilo que é o evangelho verdadeiro, daquilo que é o evangelho genuíno, um evangelho maltrapilho, que não traz as boas novas, e as boas novas que traz é as boas novas do mercado, é as boas novas daquilo que as pessoas querem ouvir, as boas novas da carne. Quantas vezes lidamos num contexto como esse? Um evangelho que é fatiado, um evangelho que é seletivo, onde se aceita apenas parte daquilo que é proposto na palavra de Deus, mas outras partes elas são retiradas, são subtraídas. Quantos não são levados por ideias e conceitos errados? Pessoas que estão buscando a Deus, pessoas que estão desejosas por conhecer quem é esse Deus, e se deparam com uma ideia daquilo que é o evangelho, no meio do caminho, são levadas ao engano, são levadas à mentira, e naquele contexto, elas continuam caminhando, e não é por poucas vezes que nós observamos que, apesar de tantas heresias, tanto engano, nós observamos a graça, nós observamos a misericórdia do Senhor Jesus Cristo alcançando essas vidas. Pessoas que são visitadas pela misericórdia, mas ainda não alcançaram a graça. Pessoas que são visitadas pela sua busca, pelo seu real interesse de conhecer a Cristo Jesus. E eu te garanto, irmão, todo aquele que busca o coração, busca a Jesus Cristo de todo o seu coração, achará. Todo aquele que está verdadeiramente interessado em conhecer quem é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo, esse achará a Jesus Cristo, não errará o caminho, mas encontrará a Cristo Jesus. E quantos não são aqueles que, entre nós, até mesmo eu, já passamos por algum sentimento de constrangimento diante de algumas pessoas, ao anunciar que somos cristãos, e a resposta que temos daquelas pessoas, ou do meio em que nós estamos, é uma resposta hostil, uma resposta dura, e ele não fala necessariamente ao seu respeito, mas te inclui, porque na verdade ela viveu uma experiência dura com um cristão, viveu uma experiência difícil com uma pessoa que declarou-se sendo cristã, e então foi lesada financeiramente, após uma palavra confiada, após um serviço prestado, ela foi lesada financeiramente, porque pagou a primeira parcela, não pagou mais. Ela anuncia
e começa a declarar que evangelho é esse, porque o meu primo é evangélico, o meu tio é evangélico. Eu tenho testemunho de uma família inteira evangélica e que simplesmente não dá testemunho nenhum. Quantos aqui já passaram por isso? Quantos aqui já viveram situações como essa? Já lidaram com desafios como esse? E quantas não são as pessoas ou as famílias que, apesar de vir à igreja, apesar de sentar ao nosso lado, à nossa frente, atrás, apesar de participar de eventos, apesar de dizimar e ofertar, apesar de estar conosco em diversas situações, vivem um contexto familiar extremamente difícil, em que a dureza do coração não está na vida daquele que não conhece a Jesus, mas a dureza do coração está na vida daquele que é cristão. O que acontece? Afinal de contas, em que direção nós enxergamos ou conseguimos perceber que anda ou evolui esse entendimento do que é a vida cristã? Quando eu olho para o Evangelho de Romanos, quando eu olho para Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Apesar do mau testemunho de muitos, apesar de muitos aí não darem bons testemunhos, irmãos, que nós possamos levantar a nossa mão e dizer: Deus, eu serei uma boa testemunha, eu anunciarei as boas novas, eu serei a expressão de Cristo aqui na terra. Se alguém deseja conhecer a Cristo Jesus, se alguém deseja saber quem Ele é, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que nós sejamos essa referência, que nós sejamos esses que estarão sendo anunciadores os pequenos cristos, os cristãos, sim, os evangélicos, aqueles que vivem o evangelho verdadeiro, aquele que não vivem o evangelho inflado, um evangelho subtraído, um pseudo-evangelho, mas que nós venhamos a caminhar, a crescer e andar na direção de Cristo Jesus, para que Ele opere em nós o trabalho que Ele precisa operar. Amém? Amém. Tem alguém aqui pronto e preparado? Amém? Nós precisamos estar prontos e preparados para nos sujeitar à palavra, para nos sujeitar àquilo que o Espírito Santo deseja operar em nós e através de nós. Às vezes existem áreas das nossas vidas em que nós não acreditamos mais que podemos ser tratados ou aperfeiçoados ou transformados naquela área. Nós precisamos da coragem que vem do Espírito Santo, nós precisamos ser alimentados da fé do Senhor Jesus, para caminhar nessa direção e crer: o Senhor que tudo pode continuará operando na minha vida, continuará edificando, eu serei edificado no caráter de Cristo Jesus, rumo a Cristo Jesus, rumo a Cristo Jesus. Não somos perfeitos e nem precisamos demonstrar ser. O que nós precisamos é viver Cristo e nada mais. É isso que precisamos. Precisamos viver Cristo. Precisamos viver Cristo. E talvez você que está aqui me ouvindo, eu gostaria de identificar nesta manhã, quantos aqui estão cursando essa pergunta eu fiz no domingo à noite, domingo passado à noite. Quantos aqui estão cursando o Vida Cristã? Levante a sua mão para que eu consiga identificar. Amém? Pode abaixar a mão. Quantos aqui
já concluíram o curso Vida Cristã, levante a mão. Amém? Então, irmãos, eu acho que quem está lá atrás consegue enxergar melhor, né? Não foi muito diferente do culto de domingo à noite. Isso é interessante para que a gente consiga ter uma noção da relevância do assunto que nós estamos colocando, de como é imperativo para todos nós está cursando, está sendo orientado, sendo ministrado a respeito do curso Vida Cristã. E talvez você me pergunte, mas pastor, porque isso eu já ouvi, mas pastor, por que razão eu preciso participar do curso Vida Cristã se eu recebo ministrações no culto? Se eu estou presente nas reuniões do culto, e são reuniões que me abençoam, são reuniões que me edificam, a palavra ministrada é poderosa, e eu saio daqui edificado, eu saio daqui abençoado, né? Eu saio daqui revigorado. E quantas mensagens que eu preciso para a minha vida, para o meu cotidiano, eu recebo essa mensagem da igreja, eu recebo essa mensagem do culto, né? Por que razão, por que necessidade eu preciso participar de uma sala de aula, né? E algumas pessoas têm uma certa aversão quando se fala isso, sala de aula, né? Para algumas pessoas parece que é igual a chato, né? Parece que é igual a enfadonho, parece que sala de aula é igual a entediante, né? E aí lembra lá do segundo grau, lembra do cursinho de inglês, lembra de algumas experiências, né? E irmãos, o curso Vida Cristã vai te surpreender. É só isso que eu tenho para te dizer. O curso cristão, o curso Vida Cristã vai te surpreender. Sobre a questão de ministrar na igreja, nós ministramos com uma palavra de governo. Deus traz uma palavra de governo sobre a igreja, uma palavra de revelação para toda a igreja, traz uma orientação destinada ao rumo e o direcionamento de questões familiares, de questões da vida cristã, de questões de orientação, não apenas da igreja Nova Vila do Alcântara, situada aqui em São Gonçalo, né? Mas também aquilo que o Espírito Santo ministra ao nosso coração é algo que está alinhado com a igreja no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Quando nós viemos para o púlpito, temos esta responsabilidade e conseguimos enxergar muitas ministrações que estão sendo colocadas aqui, conseguimos observar um alinhamento com tantas outras igrejas, com tantos outros ministérios, amigos, irmãos, e a gente vai vendo uma concordância no Espírito Santo, a gente vai vendo um alinhamento no Espírito Santo. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos, quando a gente participa apenas dos cultos, e a gente não participa de um contexto que é do Vida Cristã, a gente passa a ser mais informado do que formado. Existe uma diferença muito grande entre informação e formação. Nós somos abençoados sim, somos edificados sim, mas no final, nós corremos um grande risco de apenas ser informado, receber informação, enquanto o certo é nós sermos formados, porque a formação, ela gera uma edificação. Quando nós estabelecemos bases consolidadas na nossa vida, bases essas que são consolidadas através do curso Vida Cristã, a edificação que vem através das ministrações dos cultos e de tudo aquilo que Deus opera através de uma abordagem para um ano como fé, ação e compromisso,
quanto tantas outras orientações que o Espírito Santo já deu para esta igreja. Então você passa a ser formado, edificado. É uma base, e sobre esta base você começa a edificar. Agora, se você não tem uma base, se você não tem um sustentáculo, você apenas recebe um monte de tijolo, você recebe apenas um monte de argamassa, você recebe muito saco de cimento, né? E está ali. É necessário arrumar, é necessário olhar para a palavra de Deus e compreender como que o Velho Testamento, ele converge, ele aponta para o Novo, revelando Cristo, e como o Novo Testamento, após os Evangelhos, ele aponta, ele retorna, falando de Cristo Jesus, ele retorna aos Evangelhos, trazendo a centralidade de Cristo Jesus para toda a ministração e para toda a compreensão. De modo que, se não formos formados e apenas informados, estamos suscetíveis a vento de doutrina, estamos suscetíveis à compreensão equivocada de muitos princípios, de muitos contextos relevantes. Quantas vezes os pastores de todos, né, trazemos para o púlpito, trazemos para a ministração do púlpito temas e assuntos relacionados àquilo que está sendo ministrado dentro do curso Vida Cristã, dando aí uma continuidade, sendo uma extensão, sendo uma continuidade daquilo que Deus está ministrando, daquilo que Deus está colocando dentro desse curso Vida Cristã. É necessário, irmãos, que nós sejamos formados e não apenas informados. É necessário que a orientação que nós recebemos da parte de Deus, ela venha nos abençoar sim, mas que essa bênção seja dentro de um contexto, que essa bênção seja dentro de um todo, porque senão corremos o risco sim de ouvir muitas coisas e não conseguir ser seletivo, não conseguir reconhecer se aquela palavra vem ou não vem de Deus, se aquela palavra vem ou não vem do Senhor. Não conseguimos discernir e começamos a olhar para a revelação. Alguns até caminham dessa forma, olha para a revelação como algo que está para além das Escrituras. Assim como o pastor Renato disse, né, que alguns acreditam que a palavra do Senhor, que a Bíblia não é a palavra do Senhor, mas que contém a palavra do Senhor. E há outros que pegam referências bíblicas e criam dentro disso um entendimento, como o entendimento de que hoje nós vivemos após o contexto da palavra, então o que precisamos hoje é de revelação, né? Tudo aquilo que já está revelado, glória a Deus, que maravilha, mas agora o que nós precisamos é da revelação plena do Espírito Santo. Então vamos criar agora um novo livro, uma nova orientação, um novo cano, né? Vamos criar uma continuidade de atos, e isso, irmãos, é equivocado, porque nenhuma revelação fere princípios, e todo princípio está pautado na palavra do Senhor Jesus. Está pautado na palavra do Senhor Jesus. Eu coloquei aqui assim, que nos evangelhos relata que o véu, ele foi rasgado. Foi ou não foi rasgado, irmãos? Eu preciso perguntar, foi ou não foi rasgado? Amém? Porque hoje, o que nós vemos é uma tentativa de todas as formas e maneiras de costurar esse véu e de te afastar de uma profundidade da comunhão e de um relacionamento mais maduro e profundo com Cristo Jesus. Procura costurar de tantas formas e maneiras, procura afastar. E uma das maneiras que nós observamos ao longo da história
sobretudo a partir da Reforma Protestante, que foi um grande marco, que é justamente o distanciamento dos princípios da palavra, é justamente o distanciamento da própria palavra, onde as pessoas não tinham acesso a esse livro, não tinham acesso à Bíblia, não tinham acesso a isso que está no seu colo, que está nas suas mãos, para estudar, para compreender, para aprofundar e para receber de Deus a compreensão de muito entendimento que está na palavra do Senhor Jesus. Mas para quê? Para que estudar a Bíblia, né? Qual o sentido disso? Se as mensagens que eu recebo, elas já são orientadas dentro de um contexto, já é a segunda pergunta, já são orientadas dentro de um contexto. E é tão bom quando o pastor pega ali um texto e a gente começa a estudar, pega um outro texto e aquele texto é tão bom, né? Eu sozinho não consigo muito trabalhar a Bíblia ou organizar os pensamentos. Irmãos, além de dizer que para isso existe o curso Vida Cristã, né? Quando falamos em estudar a Bíblia, alguns se apaixonam por essa ideia, mas outros, por não conseguir lidar ou entender alguns textos, torcem o nariz, sentem um sentimento ruim, né? Às vezes não fala, mas o sentimento é verdade, né? Tem que estudar a Bíblia, né? Mas se nós formos estudar a Bíblia apenas como letra, se nós formos estudar a Bíblia apenas no sentido de colocar um binóculo, nós precisamos estudar a Bíblia e pedir: Deus, revela-te, fala comigo através das tuas escrituras, ministra ao meu coração, eu quero entender, eu quero gerar um relacionamento com a tua palavra. Quantas vezes eu lendo a Bíblia, irmãos, as lágrimas fluindo do rosto, quantas vezes o Senhor falando ao meu coração de uma forma única. Porque sim, irmãos, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo ele se revela, o Espírito Santo ele se manifesta, e o Espírito Santo quer falar com todos nós, através da palavra, através do dia a dia, através dos nossos irmãos. Precisamos ter intimidade com a palavra de Deus, precisamos pedir: Deus, me ajuda a ter comunhão com a tua palavra. Eu quero ter comunhão contigo, mas eu consigo ter uma real comunhão contigo quando eu te entendo. Eu entendo Deus, eu entendo o Espírito Santo, eu entendo Jesus Cristo quando eu tenho comunhão com a palavra do Senhor Jesus. Aí, meu irmão, faz todo sentido. Faz sentido para mim, faz sentido para você. O que não faz sentido é caminhar no Evangelho sem compreender que no Evangelho a nossa fé, ela precisa ser edificada por um entendimento. Então quer dizer, pastor, que existe razão na nossa fé? Sim, meu irmão, existe razão dentro da nossa fé, e essa razão se chama a palavra do Senhor Jesus. A nossa compreensão, o nosso entendimento vai gerando fé dentro de nós, e isso nos aproxima de Deus, isso nos aproxima do Espírito Santo, isso nos aproxima de Jesus. Nós conseguimos compreender a paternidade, nós conseguimos compreender o que a igreja fez e aquilo que Deus espera que nós venhamos a fazer no dia de hoje. Primeira coisa que eu pontuei aqui de uma forma de responder, né? Eu perguntei e eu respondi. Para alcançar um crescimento verdadeiro. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11.
1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Amém? Todos abriram? Amém? Então vamos fazer o seguinte, como se estivéssemos no curso Vida Cristã, né? Ao invés de pedir para que alguém leia, eu quero pedir para que todos leiam, ok? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz o quê? Amém? Certas dimensões da nossa infância espiritual são extremamente aceitáveis pelo Senhor e pelos irmãos de uma forma geral. Eu lembro que eu estava num grupo, né? Era tipo um grupo de vida, e naquele grupo, aqueles irmãos, estávamos estudando a respeito de José do Egito. E ali estudando a palavra, estudando o texto, falando da família, etc e tal. E de repente uma das irmãs que estavam ali, com a Bíblia na mão, franziu a testa e perguntou: mas cara, eu não estou entendendo, José não é esposo de Maria? É compreensível, irmão. E é justamente em lugares assim que a gente vai tirar as nossas dúvidas. Então a gente pode explicar para ela, né, isso, para tentar compreender. Uma outra ocasião, um irmão, também fazendo o mesmo tipo de pergunta, questionou: mas vem cá, Judas não traiu Jesus? Por que na Bíblia a gente... Sabe? Isso, irmãos, não há discriminação nenhuma nisso, não há nenhum tipo de resistência a esse tipo de dúvida ou questionamento, porque faz parte. É natural do menino brigar, né? Querer impor o evangelho na cabeça de todo mundo, depois que se converte. Às vezes vir para a igreja e não querer se batizar porque está fumando, porque está bebendo, porque o novo crente, ele é um crente carne, ele ainda é um crente que está sob a influência da carne. E Deus, à medida que ele vai caminhando, Deus vai operando, ele vai sendo transformado. E quantos não foram aqueles que fizeram um curso ainda preparatório para o batismo, estavam fumando e vinha conversar com os professores? Quantas vezes vieram falar comigo? Estavam bebendo e vinha falar comigo: olha, eu acho que eu vou desistir, eu não acho isso certo. E, irmão, Deus está operando na sua vida. Você já consegue perceber o que Deus está fazendo? Ah, pastor, eu consigo perceber. Não é pastor, mas eu consigo perceber. Então, meu irmão, persevera que Deus está operando na sua vida. E quantos não foram aqueles que de uma forma tremenda, após o batismo, ela praticamente completamente parou de fumar, largou o vício, e Deus continuou operando na vida dela. Então, meu irmão, é um crescimento, é um desenvolvimento, é algo que nós precisamos respeitar os tempos. Agora, algo que é difícil a gente observar, são homens e mulheres que já caminham um tempo na igreja, mas que continuam apresentando características de menino, né? Outro aspecto que eu quero ressaltar é que é para que nós venhamos alcançar o alvo, que é Cristo Jesus, que está em Efésios 4, versículo 11 a 15. Efésios 4,
versículo 11 a 15. Vamos ler. Precisamos ler e estudar a palavra do Senhor para alcançar um alvo, um objetivo que é Cristo Jesus. Amém? Efésios 4, versículo 11 ao versículo 15. Amém? Então vamos ler juntos, de 11 a 15. Vamos lá? Amém? Eu acho que o texto ele é muito claro no que diz respeito a isso. A versão que eu coloquei aqui, que é da King James, diz aqui o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então nós precisamos ser formados, porque existe astúcia, existe sim a intenção de inclinar ou de perverter o real entendimento daquilo que é a palavra do Senhor Jesus. Compreender os 5 ministérios é compreender que seja evangelista, seja pastor, seja mestre, seja qual deles que for, ele existe, subsiste para edificar a igreja. Então, como eu estava dizendo ontem para uma equipe, para o grupo de discipulado, a liderança ela não está aqui apenas para ser boas executoras, né? O mestre executa bem o seu ofício, o pastor executa bem o seu ofício, o evangelista executa bem o seu ofício, mas os ministérios estão aqui para, o que está escrito aí na sua Bíblia? Na King James diz o seguinte: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então eu como pastor, eu vou te ensinar a pastorear. Eu como mestre, eu vou te ensinar, a ser um mestre também. Eu como evangelista, eu vou te ensinar a evangelizar. E não apenas vou criar meu ministério, fazer meu nome grande, né? E coisas desse tipo. Não, porque Deus me deu o ministério. Meu irmão, independente daquilo que Deus tenha te dado, é para a edificação da igreja. É para que outras pessoas vejam o que você está fazendo e tenha condições de fazer também. Existem pessoas que estão tão altas que parece que são inatingíveis, tanto na espiritualidade, quanto na comunhão, quanto no relacionamento, quanto no dia a dia. E nós precisamos ter uma compreensão clara disso. É para alcançar um objetivo, um alvo. Nós temos um alvo a seguir. Porque senão ficamos pelo meio do caminho, encontramos um caminho mais interessante, mais coerente dentro dessa visão já corrompida. Nós precisamos alcançar a estatura de varão perfeito, precisamos alcançar o alvo, e esse alvo não é outro, senão Cristo Jesus. Amém? Você pode dizer amém? 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 Aleluia.
Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, vai abrindo aí, e o terceiro argumento é obter discernimento espiritual. Obter discernimento espiritual, Romanos 12, versículo 1 e 2. Cresça certo, meu irmão. Nem todo crescimento vem de Deus. Você consegue compreender isso? Você consegue entender isso? Nem todo crescimento ele vem de Deus. Tem muita gente sendo edificada no ocultismo gospel. Tem muita gente sendo edificada no monetarismo gospel. Tem muita gente procurando erro para defender a fé, e a internet está cheia disso. Na busca da defesa da fé, ele rompe com o corpo de Cristo, levanta dissensão, aponta e chama o irmão de inimigo, em defesa da fé. Eu estou defendendo a fé, mas eu não estou entendendo a palavra. Eu não estou entendendo o princípio. Eu não estou entendendo o sentido do porquê. Por que isso? Por quê? Por que a palavra? Por que compreender corretamente? E qual é o objetivo maior em tudo isso? Por que eu preciso defender a palavra? É uma defesa pela defesa? Existe um objetivo para se defender? Porque se eu não alcançar o objetivo, a minha defesa é vã. A minha defesa é divisão. A minha defesa é dissensão, é separação do corpo, enquanto somos chamados para reconciliar os corações. Somos chamados para reconciliar o homem uns com os outros, e esses homens com Cristo. Se no final, esse crescimento não está apontando para Cristo, mas está apontando para uma outra direção, é necessário se corrigir. É necessário se corrigir. Às vezes a pessoa procura defender o verdadeiro, conhecendo o que é falso. E isso é o maior engano que existe. Para você conhecer, para você distinguir uma nota, né? Você tem aí uma nota de 50, de 100, de 20 reais. Para você distinguir uma nota verdadeira de uma nota falsa, basta você conhecer uma nota verdadeira. Basta você conhecer aquilo que é verdadeiro, porque quando o falso aparecer, você vai identificar, isso aí é falso, isso é mentiroso. Então se aprofunde na palavra, meu irmão. Fuja do engano, fuja da mentira, fuja da dissensão, fuja, Senhor, fuja das confusões. Amém? Vamos ler aí. Leiam todos aí. Amém? Essa é uma maneira, nós precisamos discernir isso, irmãos. Porque se nós não conseguimos discernir, através de uma edificação em Cristo Jesus, nós corremos um grande risco de entender, ler e não entender o objetivo final. Ter gravado na nossa mente, na nossa consciência, no nosso coração, tantas mensagens, mas não compreender uma mensagem maior que a palavra traz. E se eu não tenho um alvo, se eu não sigo esse alvo, se eu realmente não respeito isso, eu na verdade, não está fazendo sentido nenhum. Tanto saber, tanto conhecimento, tantas pregações, ouve, mas não é edificado. Ouve, mas não é formado. Não é formado.
Amém? Há um tempo atrás, eu fiz um quiz com os jovens, né? Eu lembrei desse quiz e eu quero compartilhar com vocês. Não respondam, só pensem, tá bom? E aí você tem como se avaliar, né? São perguntas simples, algumas capciosas, né? Algumas afirmações capciosas, e se você souber, você vai poder responder se você desejar, tá bom? Mas para quem não desejar, fique à vontade. Vai ter aqui coisa que eu vou perguntar, verdadeiro ou falso, você vai ter como responder, tá? Eu quero fazer uma pergunta, isso foi para a juventude, né? Estou compartilhando com a igreja. Vamos começar fácil, né? Pergunta diz o seguinte: quem matou Golias? Quem matou Golias? Davi? Tem certeza? Vamos continuar. Cite um personagem da Bíblia que fez o famoso, né, o conhecido voto nazireu. Amém? Quem foi que fez o voto nazireu? Sansão é um que fez o voto nazireu, né? Nós temos outro aí que foi João Batista, que são boas referências a respeito do voto nazireu. Quem matou Sansão? Oi? Né? Tá bom, tô vendo o pessoal explicando aí, né? Ok. Furaram os olhos dele, ele foi colocado sobre o moinho, né? E ele foi exposto como instrumento de vergonha perante os filisteus, né? E ali ele fez uma oração se arrependendo ao Senhor, e como último ato, né, da sua vida, ele rompeu com os pilares e ele matou mais filisteus do que toda a sua vida. Ele matou naquele único ato, né, de derrubar aqueles pilares ali. Amém? Outra pergunta. Judas era irmão de Jesus? Ah, garoto! Qual deles? Irmãos. Qual deles? Judas era irmão de Jesus? Qual deles? É isso aí, né? Tem Judas que é irmão de Jesus, mas tem Judas, né, que realmente traiu, né? Então eu quero que você pegue a sua Bíblia agora e ache os 7 pecados capitais. O crente respondeu tão rápido que não dá para... Não tem na Bíblia os 7 pecados capitais, amém? Eu coloquei aqui: pecado é pecado e pronto, né? Não há como atribuir valor de intensidade a eles, conforme Tiago 2, de 10 a 13 diz: todo aquele que guarda toda a lei, todo aquele que guarda toda a lei e tropeçar em um ponto, torna-se culpado em todas elas, né? Mas o que existe na palavra do Senhor está em Gálatas 5, de 13 a 25, que fala sobre as obras do pecado, né? As obras da carne e as obras do Espírito, amém? Agora vamos responder: verdadeiro ou falso? Jogo rápido. Responda se essa frase é bíblica ou não. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Verdadeiro? Falso ou verdadeiro? Tem uma dificuldade para entender. É falso ou verdadeiro, gente? É falso. Essa frase, que é muito conhecida, não está na Bíblia. O versículo que remete a esse texto é
Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal, que é Provérbios 24:16, ou você pode ler aí Salmos capítulo 1, né? Que também fala, não, é isso mesmo, Provérbios 24:16, Salmos 1 fala sobre sentar à roda dos escarnecedores. Outra pergunta, outra referência para você responder se é verdadeira ou se é falso, né? Quem não vem pelo amor, vem pela... Verdadeiro ou falso? Falso, né? Outra pergunta, olho por olho, dente por dente, outra referência. É verdadeiro ou falso? O burburinho, gente. Vai lá, o coro. Verdadeiro ou falso? Ok. É verdadeiro, gente, né? Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente. Êxodo 21, capítulo 21, do 22 ao 24. Tá ok? A referência diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Aí. Outra referência, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Outra referência, esforça-te e eu te ajudarei. É falso, gente. É falso, né? A gente pode enxergar ali em Josué, né, que fala a respeito disso. Esforça-te e seja corajoso, né? A outra referência em 1 Coríntios 28:10, esforçar-te e clama, esforça-te e clama, né? Que é Gálatas 4:24. E essa outra referência de 1 Crônicas 28:10. Amém? Bem, eu acho que é suficiente para a gente ter mais ou menos uma ideia disso e compreender que às vezes nós podemos ouvir certos anúncios e abraçar essas discussões ou certas afirmações como sendo verdadeiras. Isso porque todo mundo está dizendo. Isso porque o comum, né? A gente acaba ouvindo muito isso. Seja na rádio, seja na internet, seja em diversos lugares, a gente acaba ouvindo certas coisas e que não são verdadeiras, né? A questão que diz respeito à raiz de amargura, né? Também é outra referência. As pessoas falam muito sobre raiz de amargura, né? Então, são coisas que às vezes as pessoas trazem e começam a propagar, mas a gente não medita na palavra. A gente precisa ser mais bereano, né? Aqueles que ouvem a palavra e vai conferir para saber se é verdade, né? A gente ouve a palavra, discerne, anota algumas coisas e vai conferir para saber se aquilo ali verdadeiramente está debaixo do ensino da palavra do Senhor. Então nós podemos, sim, irmãos, ser levados por certos princípios que acabam que no final sendo uma orientação errada e equivocada, seja no contexto maior, porque defendemos corretamente um texto, uma palavra, mas não entendemos o objetivo final de tudo isso, o alvo a ser alcançado, o objetivo da igreja como um todo, para trabalhar e se empenhar em comunhão, ou seja, simplesmente em compreender uma referência. Às vezes lemos uma referência e não conseguimos entender o que aquele texto está querendo dizer. Se aquele texto está querendo dizer uma coisa, está querendo dizer outra, né? Ou se esse texto está na Bíblia ou não está na Bíblia, né? Então nós precisamos vigiar, precisamos ser cautelosos, precisamos ser formados e não apenas informados,
né? A gente acaba aqui reproduzindo o que todo mundo está falando, se deixando levar por conversas e por ideias, né? E nem sempre isso quer dizer que está na Bíblia. Então, a terceira pergunta que eu faço aqui é: como posso discernir se uma mensagem é verdadeira ou falsa, ou mentirosa? Talvez só essa pergunta haja necessidade de quase 2 horas para poder fazer você compreender uma mensagem. Ao final da minha pregação, como você pode identificar se essa mensagem ela é bíblica? Uma coisa eu posso dizer: ela precisa ser cristocêntrica. Amém? Não importa de qual passagem do Velho Testamento ou do Novo Testamento ela seja usada, essa passagem, essa mensagem precisa apontar para Cristo Jesus. Se essa mensagem não aponta para Cristo Jesus, essa mensagem está faltando. Amém? A outra pergunta que eu coloco aqui é: como não ser enganado por falsas doutrinas? Então eu coloco 3 tópicos aqui. 1 é estudando a Bíblia. Eu estou ministrando, outros pastores ministram aqui. Então é importante você anotar no seu celular, anotar no caderno, anotar no tablet e ser bereano mesmo, meu irmão. Vai em casa e lê, né? Vai em casa e medita, vai em casa e tenha esse senso de fazer perguntas a si mesmo, né? E com isso eu já coloco outra colocação, que é o segundo ponto: faça perguntas, né? Faça perguntas, tenta compreender qual é o sentido da genealogia. Meu Deus do céu, eu não consigo entender isso, genealogia, né? Quantos aqui já leram genealogia? Números, meu Deus. Se você não entende a razão de relatar a genealogia, compreendendo a relação de identidade para aquele povo num tempo pós-exílio, claro que a gente não vai estudar isso na vida cristã, mas é importante a gente questionar, é importante a gente fazer perguntas, sabe? Por que Mateus começa com genealogia, né? Falando ali da linhagem? É justamente para isso, para mostrar que Jesus é da linhagem, não é qualquer um que veio aqui, né? E que vai, que estamos aqui anunciando qualquer um como se sendo o Cristo, e na verdade não é. Não, ele é o Cristo, ele é da linhagem de Davi. Então, quando nós começamos a fazer perguntas ao texto, quando você em casa começar a ler a Bíblia, começa a se perguntar, começa a entrar dentro do texto. Rapaz, como é que deve ter sido isso? Como é que foi esse momento? Eu acho que eu não conseguiria viver essa realidade que essa pessoa estava vivendo, sabe? Porque são pessoas como eu e como você, vivendo num tempo diferente, numa cultura diferente, mas são pessoas de gente e carne, osso, que sofriam, que riam, que tinham as mesmas alegrias e aflições que eu e que você, e que tinham a visitação do Espírito Santo como eu e como você. Então é importante você fazer perguntas ao texto. E quando você começa a fazer perguntas, irmão, aí que o negócio fica bom. Amém? E a terceira coisa é: matricule-se no curso Vida Cristã. Amém? Eu peguei a apostila de propósito, a apostila do intermediário. E por que eu peguei a apostila do intermediário? Porque tem muitos irmãos na igreja que terminam de se batizar e não continuam o curso, né? Elas vão fazer o curso para o batismo, se batizam e depois do batismo não aparecem mais, né? Não continuam. Algumas continuam ao meio do caminho, acabam não dando continuidade ao curso. Então, de propósito, peguei o intermediário, ok? Então, o curso intermediário, o módulo 1, ele fala sobre a oração e a vida devocional.
a importância e a relevância da oração e a vida devocional, fala sobre louvor e adoração, mudando o comportamento, combatendo o orgulho, liberando o perdão. E é tão interessante quando fala sobre liberar o perdão, já no primeiro assunto, já fala sobre isso, sobre liberar perdão em oração e vida devocional. Ele já fala sobre isso. Olha, você vai orar, mas você não liberou perdão, como assim? Né? Como você espera que Deus receba as suas orações se você está com o coração amargurado e você não libera perdão? Né? Dízimos e ofertas. Na última ministração que eu trouxe no domingo pela manhã, eu falei sobre dízimos e ofertas. Quem já recebeu a orientação e a ministração sobre dízimos e ofertas, né, no curso Vida Cristã, vem para a sala de aula, vem para o culto mais preparado, compreendendo que aquilo que eu estou falando, ou qualquer um dos pastores, está edificando sobre, onde a nossa linguagem é a mesma, né, seja da sala de aula, seja aqui, né, do culto, compartilhando a visão, que já tem a ver aí com outro ensinamento, mas tem o módulo 2, tem o módulo 3, e ali a gente começa a estudar sobre Trindade, porque existem, essa tese já caiu há muito tempo, mas existem igrejas, existem pessoas que não acreditam na Trindade, não acreditam na Trindade, acha que acreditar na Trindade é uma heresia, né? Então é importante nós estudarmos, porque você vai conversar com alguém que é crente, é filho, né, de Deus, mas não acredita na Trindade, e vai o texto para cá, o texto para lá, no final você sai meio tonto, né? Não, depois a gente conversa. Eu vou ali rapidinho, e depois a gente conversa. Sabe, irmãos, nós precisamos ter essa convicção, não para debater, né? Como eu estou brincando aqui, não para debater, não para gerar discussão, mas gerar certeza no teu coração, porque o maior mal que existe hoje, seja no mundo, seja dentro da igreja, é a dúvida. É a dúvida. Se há uma coisa que já caducou há muito tempo, já perdeu força há muito tempo, é o ateísmo. O movimento ateísta já caiu há muito tempo, há décadas, mas até hoje se fala. Porque uma herança que o ateísmo deixou foi a dúvida, foi a incredulidade. Eu nem vou para lá e nem me atenho à palavra, eu fico no meio, né? E às vezes a pessoa, ela busca tanta informação na internet, mas não vem conversar com o pastor, não conversa com os professores em sala de aula, e fica naquela dúvida, fica no meio do caminho, não sabe em quem acreditar, no que ouvir, no que compreender, porque não foi formado pela palavra do Senhor. Apenas está recebendo um monte de informação e está tentando gerenciar isso, o que é muito complicado. Amém? 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 Deus te abençoe. Amém. Que você não seja enganado. Que a vida cristã que Deus propõe para mim e propõe para você seja uma orientação verdadeira e genuína. Estamos vivendo dias difíceis, dias conflituosos, dias em que a gente não sabe se a gente vota ou se a gente deixa de votar. A gente crê que se a gente votar nulo ou em branco, é o risco, porque isso vai contabilizar como voto para alguém. A gente vota por afeição, vota, e sem falar na falta de humanidade que a gente observou essa semana com o ataque ao candidato Bolsonaro,
que já foi identificado que aquele homem não estava sozinho, e que já havia um advogado extremamente especializado, esperando ele chegar para poder defender ele, e que junto com ele tinha mais 2 pessoas que estavam passando a faca para o outro, para chegar lá. E aí a gente vê na internet mensagem, ele não foi esfaqueado, eu não vi sangue, né? A gente vê uma professora da USP dizendo que ela é contra a violência, mas deveria ter terminado o serviço. Então, seja numa cidadania do reino dos céus, seja numa cidadania brasileira, nós precisamos ficar bem informados. Nós precisamos ficar bem informados. Não podemos perder a nossa humanidade, irmãos. Não me importa, a Marielle Franco é comunista, não interessa a bandeira dela, não interessa nada, é um ser humano que foi assassinado. É um ser humano, é gente, é carne e osso. E a gente vê um monte de cristão, um monte de gente falando mal da mulher, falando que ela era isso, que ela era aquilo, e que dá no mesmo. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Eu estou estudando, estou correndo atrás, ainda não tenho candidato nenhum. Porque eu não vou votar pela maioria, eu vou votar pela minha consciência. É por isso que eu vou votar. A minha consciência diante de Deus. A minha responsabilidade diante de Deus. E para isso eu preciso estudar, eu preciso ler, preciso entrar lá nas páginas do partido, ver as propostas, ver os debates, sabe? Para que eu possa fazer isso de uma forma coerente, para que a gente ganhe profundidade em tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Pai, ajuda-nos, Senhor Deus, a ter um posicionamento. Nós, na nossa caminhada da vida cristã, se antes, Deus, o teu povo era assolado pela falta de informação, a falta de acesso à tua palavra, hoje o que se tem de deturpação, o que se tem de joio sendo lançado no meio da tua igreja, o que há de discurso mentiroso, enganoso, pessoas que tentam nos levar para todos os lados, com discursos infames, com vento de doutrina, com ideias erradas, e sem falar na nossa vida, Senhor, sem falar dos nossos desafios, sem falar na carne que nos tenta todo dia, sem falar nos ímpios, sem falar nas tentações, sem falar nos amigos, que faz nos lembrar a velha criatura, sem falar nos nossos patrões que nos assediam para fazer aquilo que é errado. Ah, Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Queremos mais, muito mais do que apenas conhecimento. Nós queremos ser edificados na tua palavra. Nós queremos muito mais do que ler. Nós queremos entender as tuas escrituras. Nós queremos muito mais do que andar, Senhor Jesus, carregando no coração e na boca, Senhor, a palavra e o discurso de que somos cristãos. Mas nós queremos sim, Senhor, ser pequenos cristos. Queremos sim, Senhor, ser pequenos cristos. Queremos sim, Senhor, ser pequenos pastores. Queremos sim, Senhor, ser pequenos mestres. Queremos sim, Senhor Jesus, pastorear, ensinar, evangelizar e profetizar. Oh, Jesus Cristo, estabelecer o governo, o teu governo por onde nós formos, Senhor. Porque esse é o chamado da igreja, para ser um em autoridade,
para ser um em autoridade. Ah, Deus, que possamos sair daqui entendendo. Possamos sair daqui, Deus, inclinados, Senhor, a um comprometimento real, a um comprometimento genuíno com a Tua palavra. Que não sejamos enganados, que as nossas emoções não nos enganem, que outras religiões, pseudos, evangelhos, Senhor, venham nos enganar, Senhor. Que a nossa própria natureza não nos engane, que as companhias, que o trabalho, que os desafios da vida, que o sofrimento não nos engane, Senhor. Mas que dia após dia, que eu seja convencido, Senhor, pela Tua palavra, que eu tenha intimidade com a Tua palavra, que eu cresça na graça e no conhecimento do nosso Redentor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém? Amém? Vamos despedir. Que música? Vamos despedir com uma música. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Amém. Estenda as suas mãos para o Senhor. Eu não sei o que você vai fazer com essa palavra. Eu não sei qual vai ser a sua atitude quando você sair desse lugar. Mas algo que o seu pastor espera, algo que a liderança da igreja espera, é que você seja formado. Que você seja formado pela palavra do Senhor Jesus. Que você cresça. Que você venha realmente se matricular. Ou apresentar as suas dificuldades. Ah, pastor, eu tenho tanta dificuldade. Eu passo por isso. Vem, conversa, fala. Senhor, aqui está a sua igreja. Aqui está a sua igreja. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração foi essa. E é essa palavra que eu entreguei nesta manhã. Que o seu povo seja edificado. Que o seu povo venha te conhecer. E que chegue à estatura de varão, de varoa perfeita. De varão e de varoa perfeita. Que prossigamos e alcancemos o alvo, que é Cristo Jesus. Aleluia. Deus, leva-nos, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém
e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Um bom domingo.